E aí galera, tudo bem? Professor Murilo Brasil aqui com vocês mais uma vez para o nosso Momento Pazuem. É onde eu deixo aqui alguma dica sobre o conteúdo referenciado no edital do Pazuem. E hoje, para você que é aluno, que foi aluno em 2020 do primeiro ano do ensino médio, seja que tenha estudado comigo no Colégio Mundo Mágico da Criança ou qualquer outra instituição escolar, fica ligado que nós iniciamos aí sobre o ponto Antiguidade Ocidental Greco-Romana. Então, primeiro de tudo, quando eu penso em Antiguidade Ocidental Greco-Romana, eu estou falando da formação do mundo ocidental, as bases do mundo greco-romano, e aí as características gerais que envolvem tanto o desenvolvimento do mundo grego quanto o desenvolvimento do mundo romano. Vocês sabem que há diferença sim entre as duas composições. Entre elas, o mundo grego sempre foi organizado, quando se organizou, né, a partir do período clássico, em cidades-estados. Não houve em nenhum momento dessa antiguidade clássica do mundo grego um governo único, um império, a não ser no seu final com Alexandre o Grande, né? E aí já é a formação do mundo macedônico. Mas no período helenístico, se nós pensarmos toda a construção da Grécia, ela está baseada na autonomia das suas cidades, enquanto o mundo romano nós temos, né, um governo centralizado, desde a monarquia, passando pela república, chegando ao império. Então, isso são características diferentes umas das outras, porém, o que é comum deles? E é justamente isso que eu vou falar com vocês. Na base da formação do mundo grego e do mundo romano está o modo de produção. A forma como essa sociedade pensava a produção das suas riquezas e como elas se relacionavam nesse sentido e se organizavam socialmente, é aí que está o comum ou as características gerais da formação desse mundo. E como eu chamo esse modo de produção? Modo de produção escravista, ou seja, baseada na mão de obra escrava. Teremos então, de uma forma bem significativa, né, a prática da escravidão. Não à toa você tem textos de Aristóteles falando sobre o trabalho da escravidão, inclusive justificando a escravidão, né? Não à toa você tem, durante todo o processo de formação desse mundo grego e até o seu findar, e do mundo romano também, a prática da escravidão. E quando eu falo nesse modo de produção escravista, obviamente que existem algumas características que vão fazer parte dessas duas sociedades. São elas, né, a expansão da propriedade privada da terra, ou seja, galera, né, existe aqui no mundo grego e no mundo romano a noção de que a terra pertence a um indivíduo, e o indivíduo que possui a terra, ele possui poder, ele possui riqueza. Terra igual riqueza. Teremos aqui também, então, já o primeiro corte significativo em termos de direitos, em termos de participação política, em termos de organização social, né? A elite, tanto romana quanto elite grega, são os proprietários das melhores terras. Nessas terras que pertencem a esses indivíduos que utilizam o trabalho escravo, nós teremos obviamente a produção, né? É importante lembrar que essa sociedade, ela sim se baseia muito na agricultura, depende muito da produção agrícola, porém uma característica marcante dessa sociedade, tanto do mundo grego quanto do mundo romano, é a diversificação econômica. Não à toa teremos o desenvolvimento dos centros urbanos. Terceiro ponto dessa nossa dica aqui, né? O desenvolvimento urbano, a polis grega, a cidade de Roma, os outros centros urbanos do Império Romano, né? E aí, se nós pensarmos as polis gregas, Atenas, Esparta, Tebas e assim por diante. Ora, é importante nós pensarmos que
Esses centros urbanos se tornarão centros políticos e onde ocorrerão as trocas comerciais, né? Intensificando as trocas comerciais, intensificando inclusive a própria diversificação econômica. Uma coisa influencia a outra diretamente. Beleza? E para finalizar aqui, entre os pontos das características gerais da formação do mundo grego e do mundo romano, nós temos a escravidão por dívida, que é uma característica que essas duas sociedades terão, né, onde serão escravizadas pessoas da própria cultura, da própria etnia, os concidadãos, por assim dizer, né, que devido aos seus endividamentos pagarão essas dívidas, se tornando escravos. Isso, obviamente, ao longo do processo histórico, teremos em algum momento, tanto no mundo grego quanto no mundo romano, que deixa de existir essa escravidão por dívida, mas é uma característica dessas duas sociedades. E por último, né, ainda dentro desse teor dessa sociedade, da organização dela, nós encaramos essa sociedade como uma sociedade, ou melhor dizendo, né, classificamos ela como uma sociedade censitária. Por quê? Né? A ideia de que quem possui mais terras, quem possui mais poder, quem possui mais riquezas, também possui mais direitos. Por isso que ela é censitária. Pensando aí a noção de censo, né? Censo que é o estudo que é feito pelos governos para saber onde que mora, quantos que moram numa casa, qual a renda per capita, esse tipo de coisa. Então, a partir daquilo que se tem em termos de posses, em termos de poder, em termos de riquezas, também garante maior participação de direitos e maior participação política. Um exemplo disso é o Senado romano. Vamos lá. Quem que poderia fazer parte do Senado? Apenas os patrícios. Os patrícios são os grandes proprietários de terras. Beleza, galera? É isso aí, valeu, muito obrigado. Fiquem ligados que teremos mais vídeos ainda essa semana falando sobre democracia ateniense, sobre cidadania e um pouco mais sobre a escravidão no mundo grego. Valeu!